Agora eu vou falar de um produto que é mais focado para pressurizada, Thaís. Todos esses que a Thaís comentou é mais focado para aplicação com cânulas. Agora eu vou falar para vocês, os profissionais que querem atuar com a pressurizada ou que trabalham com a pressurizada, podem aplicar estes produtos com a pressurizada, que é o primeiro Cosmobuilt, aquele que o André vai colocar aí na tela aí pra gente. Tá? Que é um produto que ele é um Harmony Filler, tá? O Harmony Filler, ele é uma aplicação do bioestimulador, tá? Olha aí, tá na tela. Ele é um bioestimulador hidroxiapatita de cálcio junto com ácido hialurônico reticulado. Então ele vai trazer um efeito preenchimento e também vai trazer a ação de bioestímulo de colágeno, tá? Então este produto que a gente mostrou na tela, que está mostrando na tela aí agora, ele é um produto bem interessante. Ele tem diversos compostos aí, além do bioestimulador, né, o ácido hidroxiapatita e também do ácido hialurônico, ele tem outros ativos que vão auxiliar para a melhora da pele, ok? É um produto estéreo, um produto apropriado para realizar com a intradermoterapia pressurizada. E um outro produto que você também pode fazer com a intradermoterapia pressurizada é o Smart, tá? Smart GR, que é o Flacipress HD, tá? Que a gente vai colocar aí na tela para vocês. É o Flacipress HD, então ele também vem a opção de vários ativos eutróficos ali, que são ativos de melhor absorção pelo tecido conjuntivo, e você tem ali junto o hidroxiapatita de cálcio, que vai auxiliar na bioestimulação de colágeno. Esses vocês podem trabalhar no facial e também podem trabalhar no corporal. Só que vocês estão vendo aí que esses produtos, geralmente, a Thaís falou de fazer a diluição com soro fisiológico. Vocês veem que esses produtos eles vêm em dois componentes, por exemplo esse. Ele vem dois produtos com o hidroxiapatita, que é um poliofilizado, e ele vem um outro tipo de, como se fosse um dissolvedor, vamos dizer assim, um sérum, um gel, que vai auxiliar ali para você fazer essa diluição. Então, existe uma forma de diluição específica para aplicar. Eu queria que o André colocasse na tela aí pra gente a torneira, né? A torneira, calma, gente, não é uma Lorenzetti, não, viu? É uma torneirinha. Essa e aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse mecanismo, Thaís. Exato. A torneirinha, para quem quer trabalhar com bioestimulador, não pode faltar dentro da clínica. Então, é a torneirinha de 3 vias, ou tem uma agora de 2 vias, que é até mais fácil de trabalhar, mas essa de 3 vias, ela é perfeita também. Aonde de um lado você coloca a seringa com o seu bioestimulador, e do outro lado, vou falar aqui da minha área, a seringuinha com o soro fisiológico estéreo. E aí você começa aquele preparo lindo da seringa, que todo mundo gosta de gravar vídeo nos stories, né? Fazendo o preparo. Parece algo simples, mas é aí que começa tudo, tá? Por quê? Se esse preparo não estiver bem realizado, você causa intercorrência. Então, se você não preparou da forma certa, se você não tornou esse produto bem líquido, porque hidroxiapatita homogêneo, a hidroxiapatita, ela tem as partículas dela. É um pó, né, na verdade. Então, essa hidroxiapatita, quando você olha, entrando na seringa, você vê até uns uma pasta, né? Lembra uma pasta de dente, mas bem... Exato. Bem, vamos dizer, bem espessa, né? Que se você não diluir bem, virar uma água mesmo, na hora de aplicar, esses grânulos vão de forma mais densa para essa pele. Um dos riscos de nódulos seria isso. Mau preparo da técnica. Até mesmo a pouca quantidade de soro para preparação também, né, Thaís? Pode deixar... Tem toda uma forma de diluição e preparo, que aí é 1 para 1, 1 para 4, muitos... Aí vai de acordo com o que nós vamos trabalhar. Quanto mais diluir, mais fraco fica, é isso ou não? Então, não necessariamente. Mas isso é um assunto bem extenso. Por quê? Se você fazer 1 para 1 e desenhar os pontos certo, você vai aplicar uma quantidade suficiente ali para estimular. Agora, tem profissionais que querem fazer aquele produto render para aplicar no rosto, uma seringa aplicar no rosto, aplicar no pescoço. Gente, esquece que não vai dar o resultado de bioestimulador. Você hiperdiluiu aquele produto
E aí não vai entrar, é a mesma coisa da toxina, vai entrar mais soro fisiológico do que o componente principal. E aí não vai dar resultado. Exato. E se der um resultado é mínimo, tá? Então a forma de diluição, ela é muito importante para isso acontecer, bem como também os pontos de aplicação. Eu ia falar disso. Antes de eu falar da gente falar sobre os pontos de aplicação, eu queria que vocês deixassem já as perguntas, tá? Deixassem as perguntas. Quem tem dúvidas sobre bioestimulador, seja para mim ou para Thaís, seja de pressurizada, de hidroxiapatita, seja lá qual for, manda aqui pra gente, tá? Aqui no chat ao vivo, que a gente vai responder vocês. E se você tiver alguma sugestão de temas para outros podcasts aqui como esse, onde vai vir eu e a Thaís, é basicamente quase uma aula, né, Thaís? Isso aqui tá saindo, é um pod aula, né? É um pod estética aula. Então, se você também tiver alguma sugestão de tema, manda aqui pra gente, voltado aos injetáveis, né? Intradermoterapia, enfim, microagulhamento, o que você quiser. Beleza? Exato. Igual você comentou dos pontos de aplicação. Nós desenhamos mesmo um leque, né, Sim. mediante a área de aplicação. Aquele ponto que vai ligar todo aqueles leques, aquelas regiões que nós vamos realizar as retroinjeções, nós realizamos um pertuito anestésico. Então, Certo. normalmente aplica-se a lidocaína para anestesiar. E aí eu começo com a cânula a aplicar o produto. Não aplico bioestimulador, nenhum desses que eu comentei com agulha, somente com cânula. Riscos de nódulos Nodulações. diminuem muito. Forma de aplicar facilita horrores e, na verdade, eu nunca vi ninguém aplicar com agulha, porque eu acredito que seja até contraindicado. Sim. Contraindicado é uma palavra um pouco forte, né? Mas realmente não é utilizado, tá? A melhor aplicação é com cânula, né, no caso. E porque você vai distribuir de forma correta, sabendo aplicar com cânula, trabalhar com a cânula, principalmente no formato de retroinjeção, vai funcionar super bem, tá? No meu caso, você que vai trabalhar com a pressurizada com o bioestimulador, todos esses pontos que a Thaís falou da diluição, ela é extremamente importante. A localização, ou seja, a marcação aonde vai aplicar também é fundamental, isso de acordo à necessidade do seu paciente, baseado também no teu conhecimento de estruturas da face e regiões que podem e que não podem aplicar. Por exemplo, na testa é uma região que eu particularmente não indico aplicar, não sei se você concorda comigo. Também não indico. Né? Então, assim, geralmente são tecidos moles, então a gente está falando aqui principalmente de terço médio, terço inferior para essa aplicação. Então a gente também faz o formato em vetores, porém a aplicação é diferente com a pressurizada. E volume, Thaís? Como que você costuma aplicar sobre volume? Você, no caso que você vai fazendo com cânula e vai fazendo a retroinjeção. Eu, na pressurizada, aplico geralmente por ponto de 0,05 a no máximo 0,1. Tá? Por ponto de aplicação. Então eu desenho o vetor e vou fazendo ponto a ponto ali naquela região. Já com a cânula, em torno de quanto de volume você coloca? Então, Tem na essa verdade, média? por pertuito eu preparo uma seringa de 1 ml, aquela seringuinha de toxina mesmo, de 100 unidades. Aham. E aí, aquela seringa eu consigo distribuir bem em cada pertuito. Então, um pertuito eu aplico ela, outro pertuito é uma nova seringa. Mas, como eu disse, tudo vai depender do preparo, de como foi feita a diluição, que aí já envolve toda uma matemática para você saber, de fato, quanto vai distribuir por ponto. Mas, normalmente, é a forma que eu realizo aí. Ó, temos uma pergunta aqui da Lairis. A primeira. A Eliandra, tem lista de presença? Não, não tem lista de presença, tá? A Lairis pergunta o seguinte: a Victa pode ser comprado por esteticista? Lairis, eu não tenho essa informação. Eu oriento você a entrar em contato com a empresa, tá? Para verificar se eles fazem a comercialização. Se não fizer, na minha visão particular, pessoalmente, estão errados, tá? Se você, no caso, o esteticista hoje que não teve na grade curricular nem nada de injetáveis, é ideal ou é imprescindível que você faça uma pós-graduação para fazer a compra desses produtos, tá? Então, possivelmente eles não vão te vender, caso você não tenha ainda como comprovar que você já trabalha com a técnica, possivelmente seja isso. Sim. A Tatiana Cardoso, ela manda o seguinte: boa noite, usei o bioestimulador de colágeno da Smart HD, mas fiquei com muita dúvida. Qual a pressão da pressurizada? Qual seria ideal? E também qual a região aplicar para dar um resultado melhor? Tatiana, a questão é,
qual o equipamento que você tem? É o primeiro ponto, porque nós temos equipamento de pressão única, nós temos o equipamento de 2 níveis de pressão e temos o equipamento de 3 níveis de pressão. Por exemplo, é o da Smart, a caneta de rosca. Temos a caneta Injector de 2 níveis de pressão e temos a caneta de pressão única. Então varia cada equipamento. Quando a gente fala de facial, eu presumo que você deve trabalhar numa pressão menor, tá? Para que você não gere muito processo inflamatório. Então, uma pressão 1 geralmente é uma boa pressão para você aplicar. Por isso que eu particularmente oriento os meus alunos para que trabalhe com equipamento de multiníveis de pressão. E essa é uma dica super válida. Sobre a região, nós falamos aqui, tecidos moles, região de terço médio e inferior, que devem ser aplicados. Isso daí.